Olá, pessoal, muito boa noite a todos e a todas. Boa noite a você, meu caro aluno, a você, minha cara aluna, do quarto período do curso de Direito da UFRN, Campus Caicó, que nos assiste aqui pelo Google Meet. Boa noite também a você, meu amigo, minha amiga, internauta, que nos acompanha através do nosso canal no YouTube e através do Facebook. Está começando mais uma aula da nossa disciplina Direito Penal 2. Na noite de hoje, dando prosseguimento ao estudo do conteúdo programático da nossa disciplina, do conteúdo programático contido lá no plano de curso que foi distribuído a todos e a todas no primeiro dia de aula, postado no SIGA, sobre o qual nós fizemos uma apresentação na nossa primeira aula, dia 18 de janeiro. Dando prosseguimento ao estudo desse conteúdo programático, nós vamos agora nos debruçar, vamos nos debruçar em torno do estudo do tema penas restritivas de direitos. As 4 aulas anteriores, elas foram dedicadas às penas privativas de liberdade. Nós fizemos algumas considerações gerais acerca do Instituto Jurídico da Pena, tratamos acerca das considerações gerais também acerca das penas privativas de liberdade, falamos a respeito das espécies de pena, dos regimes de pena previstos em nosso ordenamento jurídico penal, discorremos acerca dos princípios que regulamentam as penas, dos regimes de cumprimento das penas privativas de liberdade, do sistema progressivo, dos regimes de cumprimento das penas privativas de liberdade, das penas privativas de liberdade propriamente ditas, e agora nós vamos tratar a respeito, nessa e nas próximas aulas, das chamadas penas restritivas de direitos e também da pena de natureza pecuniária, da pena de multa, salientando que há uma das penas restritivas de direitos que se denomina de pena de prestação pecuniária, que não se confunde com a pena pecuniária com a pena de multa, embora tenha algumas semelhanças. Nós vamos tratar acerca disso ao longo do estudo desse tópico de número 2 do nosso conteúdo programático e também, posteriormente, do tópico de número 3, quando estivermos tratando acerca das penas, da chamada pena de multa, da pena dotada de natureza pecuniária, certo? Na sequência, após termos estudado as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito, a pena de multa, nós passaremos ao estudo da aplicação da norma penal, na chamada dosimetria penal, que, no que diz respeito às penas privativas de liberdade, possui um sistema trifásico, um sistema dotado de 3 etapas diferentes. No tocante à pena de natureza pecuniária, a sua combinação, a sua fixação e a sua execução dão-se através de uma dosimetria realizada em razão de um sistema bifásico, um sistema que contempla não 3, como nas penas privativas de liberdade, mas sim 2 etapas diferentes, certo? Na sequência, estudaremos o concurso de crimes, quais são as espécies de concurso de crimes e os sistemas doutrinários que as estudam. E aí nós faremos a nossa primeira avaliação, certo? A nossa primeira avaliação será objetiva e será postada no SIGA. Mas nós faremos também, gente, um questionário de revisão, certo? Antes da aplicação da nossa prova, esse questionário ele corresponderá a um questionário com quesitos de natureza subjetiva, de natureza dissertativa, ele corresponderá justamente a 50% da nossa pontuação da primeira unidade. Portanto, 50% será uma prova dissertativa, constante em um questionário, e o restante, os outros 50%, serão objeto de uma prova
de múltipla escolha, de uma prova objetiva. Certo, pessoal? Mas vamos lá, o que é que nós poderíamos dizer, meus caros amigos e minhas caras amigas, a respeito das penas restritivas de direitos? Nós sabemos que as penas privativas de liberdade, que alguns autores chamam de penas deambulatórias, elas dizem respeito à privação do direito de ir e vir. O direito de ir e vir do indivíduo, ele é privado em razão do cometimento de uma determinada infração penal. O sujeito comete um determinado ilícito e é submetido a uma sanção penal de natureza privativa da liberdade, de natureza deambulatória. Por que deambulatória? Vem de deambular, de caminhar, certo? No tocante à pena privativa de liberdade, o direito que vem a ser legitimamente cerceado pelo Estado é o direito à liberdade. Entretanto, existem outras espécies de penas que não as penas privativas de liberdade. A princípio, dentro daquela classificação das penas, nós vamos falar acerca das penas restritivas de direitos. Posteriormente, iremos discorrer acerca da pena de multa. Mas o que é que nós podemos dizer acerca, vamos fazer aqui uma conceituação, vamos traçar algumas considerações preliminares acerca das chamadas penas restritivas de direitos, também conhecidas como penas alternativas. Por que penas alternativas? Porque elas consistem numa alternativa à restrição ao direito à liberdade. O Estado restringe o exercício de outros direitos que não o direito à liberdade, certo? Por isso que se chama de penas alternativas. Essa espécie de pena, as penas privativas de direito, elas se encontram regulamentadas pelo nosso Estatuto Repressivo, no rol que vai do artigo 43 ao artigo 48 do Código. E o primeiro aspecto sobre o qual a gente pode debater, a gente deve debater, ao tratar das penas restritivas de direitos, é a sua natureza autônoma, certo? Por que elas são ditas autônomas? Porque elas não são meros acessórios, certo? Às penas privativas de liberdade, como o caso da pena de multa, certo? E elas também possuem um viés substitutivo. Além de elas serem penas dotadas de autonomia, não são penas acessórias, elas também são penas dotadas de uma natureza substitutiva, ou seja, as penas restritivas de direitos não podem ser cumuladas com as penas privativas de liberdade, certo? Igualmente, elas também não podem ser suspensas nem substituídas pela pena de multa, ao contrário do que acontece com as penas privativas de liberdade, certo? Existe a previsão no nosso ordenamento jurídico penal da possibilidade da suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade. Mas igual hipótese de eventual suspensão da pena restritiva de direitos, ela não existe, certo? Também, as penas restritivas de direitos não podem ser substituídas por penas de multa. Isso advém da sua natureza autônoma e, naturalmente, já substitutiva, certo? Elas são, em verdade, penas substitutivas. Elas não se aplicam de imediato. A sentença penal condenatória, ela não trata imediatamente, ela não trata a princípio de uma eventual pena restritiva de direitos, certo? Essas penas, elas, pela sua própria natureza, pelo seu próprio caráter substitutivo, elas são uma alternativa às penas privativas de liberdade. Quando o magistrado, quando o juiz ou tribunal, aprecia que estão presentes os requisitos autorizadores, os requisitos legais
que autorizam a substituição de uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, aí sim é que essa modalidade de pena, essa espécie de pena, ela é aplicada. Ou seja, ela não se aplica de imediato. As penas, elas são primeiramente fixadas em penas privativas de liberdade, certo? E, posteriormente, elas são substituídas, não se podendo aplicar cumulativamente a pena restritiva de direitos com a pena privativa de liberdade, certo? Ou seja, as penas restritivas de direitos, elas têm uma natureza peculiar, certo? Elas não são previstas na própria cominação, no próprio preceito secundário dos crimes, certo? Você não tem ali trazido, juntamente com os diferentes delitos previstos na norma penal incriminadora, uma pena restritiva de direitos, certo? Elas não estão previstas como penas independentes. Elas não são cominadas de imediato aos crimes. Elas são alternativas. Elas são dotadas de uma natureza substitutiva. Não há, no Código Penal, crime que preveja pena restritiva de direitos como sanção. Elas são aplicadas substituindo-se as penas privativas de liberdade. Quais são as penas privativas de liberdade? Detenção e reclusão, certo? A restritiva de direitos irá substituir a pena privativa de liberdade. Evidentemente que para que ocorra essa substituição, faz-se necessário que estejam preenchidos todos os requisitos autorizadores dessa substituição. Todos os requisitos legais, subjetivos e objetivos, que autorizam o aplicador da norma penal, o juiz ou tribunal, a substituir aquela pena originalmente privativa de liberdade, prevista lá na norma penal incriminadora, lá no preceito secundário dos mais diferentes delitos, por uma pena restritiva de direitos, que irá restringir outros direitos que não o direito à liberdade, que originalmente é cerceado pela aplicação da pena privativa de liberdade, certo? Mas quais são esses requisitos, quais são esses critérios, quais são essas balizas fixadas pelo nosso legislador? Primeiramente, trata-se de um pressuposto mínimo, um pressuposto legal imprescindível para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, que a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. Pena superior a 4 anos de prisão não pode ser substituída por pena restritiva de direitos. Ponto. Certo? Nós temos aí um requisito objetivo, um requisito de natureza temporal. Se a sanção penal combinada for maior do que 4 anos, ela não pode ser substituída por uma restritiva de direitos. Certo? Vamos lá. Além disso, é necessário que o crime praticado pelo agente não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Certo? Nesse intervalo de 4 anos. Certo? Ou seja, para que haja a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, é necessário que a infração penal não atraia, no caso concreto, uma pena superior a 4 anos, e que o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça. Certo? Isso no tocante, gente, só uma observação, isso no tocante aos crimes dolosos, porque no tocante aos crimes culposos, certo? Poderá haver a substituição pela pena privativa de liberdade, independentemente da sanção penal aplicada. Ou seja, prestem atenção, cabe a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, quando nos crimes dolosos, a pena for de até 4 anos,
e o crime não tiver sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, certo? No tocante aos crimes culposos, não há, porque não há o ânimos, não há a vontade, certo? Não há essa limitação legal. Quem é que diz isso? Essa regra está contida no inciso 1º do artigo 44 do Código, que determina que a pena privativa de liberdade que não for superior a 4 anos, se o crime não tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ela deverá ser substituída pela restritiva de direitos, certo? Ou a parte final do inciso 1º do artigo 44, qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Esse é o primeiro requisito, é um requisito de ordem objetiva, é um requisito de ordem temporal, a questão da limitação da pena e da qualidade do crime. Como assim limitação da pena? Limitação da pena dentro desse patamar de 4 anos se o crime for doloso, certo? Podendo exceder esse patamar no caso da prática de crimes culposos. Mas além desse patamar, além desse requisito de ordem temporal, existe outro requisito objetivo relacionado ao tipo do crime. Não pode haver a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, caso o crime tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Certo? Mas não para por aí, não. Nós temos outros requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Essa modalidade de pena, certo? Que é dotada de caráter alternativo, certo? Que pese não ter sido prevista, esse tipo de sanção não ter previsão diretamente junto com os delitos, certo? Embora não haja crime que preveja pena restritiva de direitos como sanção, ela é uma alternativa de natureza substitutiva à pena privativa de liberdade, certo? Ela é aplicada em substituição à pena privativa de liberdade. Como ela é dotada de natureza autônoma, quando há a substituição, certo? Elas serão executadas de forma autônoma a pena substituída, ou seja, a pena privativa de liberdade, certo? Ou seja, o juiz ele fixa na sentença a pena privativa de liberdade e a substitui por uma restritiva de direitos, observando esses critérios que nós estamos estudando. O primeiro deles é esse critério trazido no inciso 1º do artigo 44, certo? É interessante notar, gente, que o legislador penal, lá no artigo 54 do Código, fala que a pena restritiva de direitos será aplicada quando a pena privativa de liberdade for fixada em quantidade inferior a 1 ano ou nos crimes culposos. Mas aí não há uma aparente contradição entre os artigos 44 primeiro e o artigo 54 do Código? A resolução desse problema é muito simples. Basta se aplicar as regras atinentes à aplicação da lei penal no tempo. Como a nova redação do artigo 44, ela decorreu de lei posterior ao disposto no artigo 54, ou seja, lei posterior ao Código Penal, certo? Existe uma revogação tácita do dispositivo constante no artigo 54, ou seja, o artigo 54 deve ser interpretado levando em consideração as novas regras do artigo 44, inciso 1º do Código Penal Brasileiro. Se vocês forem observar, lá na frente, as penas restritivas de direitos são aplicáveis independentemente de combinação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade fixada em quantidade inferior a 1 ano ou nos crimes culposos. Houve a revogação tácita desse dispositivo do artigo 54, porque esse artigo 54 ele foi introduzido quando da reforma de 1984, a Lei 7.209,
de 84, certo? Já o inciso 1º do artigo 44 é posterior, certo? É posterior, e nós sabemos que a lei penal mais benigna, ela retroage. Esse inciso 1º, ele derivou da redação, essa nova redação do Código Penal derivou da redação da Lei 9.714 de 1988, portanto, 98, portanto, 14 anos depois da reforma de 84. Ou seja, prevalece a lei nova mais benigna. Houve uma revogação tácita, embora não tenha explicitado, mas houve uma revogação do dispositivo do artigo 54, certo? Ou seja, se admite a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, desde que nos crimes dolosos a pena não exceda 4 anos e o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. No tocante a crimes culposos, não há esse limite quantitativo, esse limite temporal da pena, certo? Ou seja, no que diz respeito à condenação em razão da prática de um crime culposo, não há essa limitação de 4 anos, essa limitação feita pela parte inicial do inciso 1º do artigo 44 do Código Penal brasileiro, certo? Mas eu estava falando, gente, dos requisitos para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, certo? Além desse limite temporal de 4 anos e desse limite qualitativo no tocante a pena não ter sido imposta por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, certo? Sendo que nos crimes culposos a substituição da pena pode se dar quando a pena privativa de liberdade ela for até um montante superior, certo? A 4 anos, né? Mas existem também outros requisitos. No tocante aos crimes culposos, aplicar-se-á a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, observando que se a pena privativa de liberdade aplicada for igual ou superior a 1 ano, ela pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos, ou por 2 restritivas de direitos execuíveis simultaneamente, certo? Outro requisito legal é a não reincidência, um requisito de natureza subjetiva. O réu não pode ser reincidente em crime doloso, certo? Se ele for reincidente, não admite a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, certo? Há outro requisito que diz respeito à exigência para a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, certo? De que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias da infração, indiquem suficiência na substituição. Esse rol de requisitos, basicamente, é o rol do artigo 59 do Código, certo? Portanto, são esses os requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Mas quais são, pessoal? Alguma dúvida, gente? Pessoal? Falem, senão eu penso que a conexão caiu. Letícia Andriele, o senhor pode citar um exemplo prático dessa substituição? Posso. O sujeito é condenado, vamos supor, pela prática do crime de contrabando, artigo 334-A do Código Penal Brasileiro. Nós temos lá uma pena que vai de 1 a 5 anos. O sujeito é réu primário e vamos supor que ele pega uma pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, certo? O juiz, após verificar a presença desses requisitos autorizadores, Letícia, que eu acabei de me reportar, certo? Notando que o réu é primário, notando que não houve violência ou grave ameaça à pessoa, e que a pena combinada
no caso concreto, ela foi inferior a 4 anos, no caso 2 anos, ele vai substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, condenando o réu, por exemplo, à prestação de serviços à comunidade durante um período de 2 anos, certo? Substituindo a privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Essa substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, ela vem, inclusive, no sentido de atender uma salutar medida de política criminal, de evitar o encarceramento exacerbado de pessoas por delitos que poderiam perfeitamente ser sancionados com penas restritivas de direitos. Eu acho, inclusive, isso é uma consideração de ordem teórica, que não é só minha, é de muitos estudiosos do direito penal, que as penas restritivas de direitos, elas deviam ser não a alternativa. As penas alternativas não deveriam ser uma alternativa à prisão. A prisão é que deveria ser uma alternativa quando dá não possibilidade, quando há impossibilidade de aplicação de uma restritiva de direitos. Haja vista que a medida de constrangimento à liberdade, da pena privativa de liberdade, da pena deambulatória, é uma medida extrema, que deve estar reservado a situações em que realmente se faça necessário o encarceramento do indivíduo. Sobretudo, Letícia, valeu, minha querida, Letícia, aqui agradecendo pelo exemplo. Sobretudo em um momento que a gente percebe que o Brasil vivencia uma completa falência do seu aparato prisional. Nós temos um aparato prisional que é o terceiro que mais encarcera no planeta. Nós somos o país com a terceira maior população carcerária do planeta. Apenas atrás da China e dos Estados Unidos. Nós temos, quando se diz que a justiça criminal não funciona no Brasil, o primeiro argumento que se pode rebater é esse. Nós temos uma população carcerária elevadíssima. Muitas vezes, em situações que elas deveriam ter atraído não a imposição de uma pena privativa de liberdade, mas sim de uma restritiva de direitos. De modo que essas penas alternativas, elas deveriam ser não uma alternativa, certo? Mas o pressuposto inicial sobre o qual o judiciário se basearia e o legislativo se basearia. Mas nós sabemos que elas são, em que pese a sua natureza autônoma, elas são dotadas de natureza substitutiva, certo? Mas eu vou falar agora, pessoal, dessas espécies, pelo menos iniciar a nossa fala acerca das espécies de penas restritivas de direitos, as espécies de penas alternativas. A primeira dessas penas, sobre a qual nós vamos nos reportar, vem a ser a chamada pena de prestação pecuniária. Esse rol, gente, ele se encontra disposto lá no artigo 43 do Código Penal, nos incisos daquele artigo 43 do nosso Estatuto Repressivo. E o primeiro desses dispositivos, o primeiro desses incisos, o inciso primeiro do artigo 43, traz justamente a pena de prestação pecuniária. Mas como é que se dá essa pena de prestação pecuniária? A pena de prestação pecuniária, ela se refere ao pagamento de um determinado valor, de uma determinada monta em espécie, em pecúnia, certo? Em favor da vítima, dos seus dependentes, ou de entidades públicas ou particulares com destinação social, certo? É interessante que essa prestação pecuniária ela tem muita similitude com a pena de multa, mas dela se diferencia por alguns aspectos, certo? A prestação pecuniária, essa primeira modalidade de pena restritiva de direitos, ela consiste justamente nesse pagamento em dinheiro à vítima, aos seus dependentes, ou entidade pública ou privada com destinação social, de uma importância que é fixada pelo juízo. O valor dessa importância não poderá ser inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 vezes o salário mínimo, certo? Saliente-se que o pagamento desse valor
deverá ser deduzido, quando beneficiar a vítima ou seus dependentes, certo? Do montante de uma eventual condenação que sobrevenha no âmbito da justiça civil, certo? Ou seja, esse pagamento, essa prestação de natureza pecuniária deverá reduzir o montante de uma eventual condenação possível numa ação reparatória, numa ação indenizatória, certo? A prestação pecuniária, ela tem que ser necessariamente em dinheiro, sim ou não? O que é que vocês acham? Se ela será necessariamente em dinheiro. Gente, a princípio, ela deverá ser em dinheiro. Porém, ela poderá, caso haja aceitação do beneficiário, consistir em outra prestação de outra natureza, prestação que não seja de natureza pecuniária, certo? Por exemplo, quando o condenado ele não possui recursos, ele não possui dinheiro, ele não tem liquidez suficiente que seja hábil ao pagamento de uma determinada prestação. Mas ele possui uma determinada habilidade para prestar um determinado serviço de interesse do beneficiário, certo? Havendo a concordância do beneficiário, essa prestação pecuniária poderá consistir numa prestação de outra natureza, certo? Na sequência, o artigo 43, justamente no inciso 2º do Código, do artigo 43 do Código Penal, fala na chamada pena de perda de bens e valores, também conhecida pela doutrina como pena de perdimento. Como o seu próprio nome já diz, ela consiste na perda de bens ou valores pertencentes ao condenado como forma de pagamento da pena, certo? Qual a diferença entre bens e valores? Bens são coisas que podem ser apreciadas do ponto de vista econômico, que possuem algum... Deixa eu ver aqui, tem perguntas. Marcos Oliveira, professor, estou com problema de conexão. Beleza, Marcos, sem problema, amigo. Manuel Matias, uma marmitaria, por exemplo, fornecendo almoço à vítima. Sim, sem qualquer sombra de dúvida. É uma prestação alternativa à prestação pecuniária. Certo? Se houver a concordância por parte do beneficiário, não há nenhum impedimento legal nesse sentido. Mas voltando aqui à pena de perdimento, à pena de perda de bens e valores. Certo? Qual a diferença, gente, entre bens e valores? Bens são coisas que possuem quantificação econômica, que podem ser quantificadas economicamente, que podem ser objeto de relações jurídicas. Imóveis são bens, automóveis são bens, rendas são bens, certo? E valor, o que é valor? Valor é o preço de uma determinada coisa, certo? Ou um título representativo de dinheiro, como um cheque, uma debênture, uma nota promissória, um título de crédito qualquer, certo? Nesse sentido, o inciso 2º do artigo 43 do Código fala na perda desses bens. E de acordo com determina o parágrafo 1º do artigo 45 do Código, essa perda de bens e valores, que eventualmente vier a ser imposta como pena alternativa, como pena restritiva de direitos, em detrimento de determinados condenados, certo? Ela vai se dar, salvo legislação especial, certo? Em favor do Fundo Penitenciário Nacional, certo? E esse valor vai ter como montante, como teto, o montante do prejuízo causado ou proveito obtido pela prática criminosa em prol do agente ou do terceiro, certo? O limite, o teto, será justamente o benefício que o agente ou terceira pessoa tiver vindo a ilicitamente usufruir, certo? E também o montante do prejuízo eventualmente causado pelo agente, certo? Essa perda de bens e valores, ela tem natureza essencialmente confiscatória. Isso quer dizer que essa perda é definitiva, certo? Detalhe, a pena de perda de bens e valores, ela recai
sobre o patrimônio ilícito, patrimônio que o condenado tenha vindo a possuir de origem ilícita. Ela não se confunde, vejam só, vocês, essa pena restritiva de direitos, da perda de bens e valores, não se confunde com a previsão feita lá no artigo 91 do Código, que tem como um dos efeitos da condenação a perda de bens em favor da União, certo? Ali é um efeito extrapenal da condenação, certo? Aqui nós estamos falando de uma pena que tem natureza confiscatória, que tem natureza de perdimento, certo? Como é que se estabelece o quantum dessa perda de bens e valores? Deve-se levar em conta o montante do prejuízo causado pelo agente e o lucro, o proveito que eventualmente ele venha ter obtido em seu favor, favor de uma terceira pessoa, certo? Quando da prática da infração penal, certo? No caso, dentro do prejuízo causado e o proveito obtido, será estabelecido o valor que possua o maior montante, certo? Aqui cabe uma observação também bastante importante. Pelo princípio que determina a intranscendência da pena, certo? Pelo princípio da pessoalidade da pena, a pena não poderá passar da pessoa do condenado, como todos nós sabemos, certo? Essa pena, ela só recai sobre benefícios auferidos de forma ilícita, certo? Não alcançando o patrimônio lícito que o agente venha a deixar para os seus sucessores, certo? Os sucessores só serão atingidos caso sejam beneficiados dos proveitos do crime, caso venham a ser beneficiados da prática criminosa do seu ancestral, certo? Vamos lá, mas nós temos uma terceira pena restritiva de direitos, que é, por sinal, a que mais comumente se apresenta na casuística. É a pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pessoal, relacionada no inciso 4º do nosso artigo 43, a pena de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, certo? Nós temos a limitação de final de semana, mas nós vamos falar daqui a pouquinho, é no inciso 3º. Gente, no que consiste essa prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas? Consiste na realização de tarefas em caráter gratuito a entidades assistenciais, programas comunitários, escolas, hospitais, certo? Devendo ser, ao máximo possível, desempenhadas conforme a aptidão do condenado, certo? Que, sendo merecedor desse benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, irá utilizar o seu trabalho, da sua força de trabalho, como uma forma de cumprir aquela sanção penal. Essa pena alternativa, ela deve ser cumprida à razão de 8 horas semanais, certo? Sempre aos domingos, sábados ou feriados, ou em dias úteis que não comprometam a jornada normal de trabalho do condenado. Por quê? Porque o objetivo é fazer com que ele preste um serviço à comunidade, e não que ele fique desempregado. Não que ele não tenha como prover a sua própria subsistência, certo? Até porque a prestação de serviços, ao qual faz alusão o inciso 4º do artigo 43 do Código Penal Brasileiro, trata-se da prestação de um serviço de natureza gratuita, certo? O condenado, não confundam que não se trata de pena de trabalhos forçados. A pena de trabalhos forçados, ela é constitucionalmente vedada, certo? Aqui, havendo o preenchimento dos requisitos legais, aos quais nós nos reportamos agora há pouco, certo? E o condenado anuindo, concordando com a substituição, certo? Porque se ele quiser cumprir a pena privativa de liberdade, aí é com ele. Mas eu não conheço ninguém que prefira estar preso do que prestar serviços à comunidade,
certo? Mas essa prestação de serviço à comunidade, em que pese tratar-se de uma prestação de atividades de natureza gratuita, certo? Ela é uma prestação voluntária, certo? Ela não é uma prestação de trabalhos forçados, certo? De modo que ela não pode se sobrepor à atividade profissional regularmente desempenhada pelo condenado. Por isso que a prestação de serviço à comunidade ela é cumprida ela é cumprida de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, certo? A razão de 8 horas semanais aos sábados, domingos e feriados. Essa prestação de serviço à comunidade se dá à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, certo? Sendo respeitado sempre a jornada de trabalho regular do sentenciado. Deverá cumprir essa prestação de serviço à comunidade, mas não deverá, evidentemente, ficar sem trabalhar e sem prover a sua subsistência, a subsistência da sua família. Se justamente um dos aspectos positivos das penas restritivas de direitos é evitar que o apenado seja afastado do seu ambiente de trabalho, seja afastado do convívio da sua família, deixando-a, salvo se ele tiver direito ao auxílio penitenciário. E auxílio penitenciário, gente, não é matéria do nosso estudo, mas só fazendo aqui uma pequenina digressão, só para esclarecer, só tem direito ao auxílio penitenciário quem contribui com o INSS. O auxílio penitenciário é um seguro, certo? Como o auxílio doença também, o INSS é um seguro. Instituto Nacional do Seguro Social, um seguro se o indivíduo não tiver condição de trabalhar, certo? Quer na velhice, quando a sua aposentadoria, coisa que foi tornada praticamente impossível para o trabalhador da iniciativa privada, após a reforma da Previdência, foi praticamente tornada impossível a aposentadoria no Brasil. Isso quem diz não sou eu, não. Quem diz são os previdenciaristas que estudam. Letícia Andriele, tem algum limite máximo da pena dos horários de trabalho em serviço à comunidade? São 8 horas por semana, certo? A razão de 1 dia por dia de condenação, certo? O limite máximo são 8 horas, e os horários deverão ser os sábados, domingos, feriados, ou em dias de trabalho que não sejam os dias de trabalho do condenado. Certo, Letícia? Satisfeita? Satisfeita, minha flor? Gente, maravilha, Letícia. Beleza. Gente, no tocante a essa pena de prestação de serviços à comunidade, essa pena ela poderá ser prestada em entidades públicas ou entidades privadas de natureza pública, certo? Sendo sempre prestada a essa razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, respeitando-se sempre a jornada de trabalho regular do sentenciado, certo? Existe uma quarta espécie de pena restritiva de direitos. Mas eu vou falar sobre ela, sobre a limitação de fim de semana, aliás, sobre a pena restritiva de direitos, de interdição temporária de direitos e sobre a pena de limitação de final de semana, na próxima aula, em razão de que nós já estamos aí às 10h15 da noite, aí nós vamos tratar acerca dessas outras penas restritivas de direitos, que podem ser aplicadas substitutivamente às penas privativas de liberdade, na próxima aula, onde também falaremos acerca de como é que se dá essa conversão das penas privativas de liberdade em penas restritivas de direitos, e como é que pode haver a conversão, novamente, da pena restritiva de direitos para uma pena privativa de liberdade. Quais são as situações em que se revoga esse benefício e o sujeito, ao invés de cumprir a restritiva de direitos, é forçado, através de decisão judicial, a cumprir a privativa de liberdade, certo? Nós vamos tratar também disso na nossa próxima aula, e, se Deus quiser, vamos tratar da pena de multa. E aí nós já teremos, pessoal, com a próxima aula, que vai ser a segunda e última, sobre penas restritivas de liberdade, e sobre a pena de multa, certo? Nós vamos ter aí o quê?
nós vamos ter aqueles aspectos gerais da pena, que foram tratados no início do nosso período letivo de 2020.2. Vamos ter as penas privativas de liberdade, que foram objeto de 4 aulas diferentes, todas elas já postadas no SIGA, no YouTube e no Facebook, para quem quiser recapitular. As penas restritivas de direitos, que começamos na aula de hoje, dia 8 de fevereiro de 2021, e iremos dar continuidade, se Deus quiser, dia 10, na nossa próxima aula. Veremos a questão da pena de multa, certo? E aí faltará para a nossa prova apenas a questão da aplicação da pena, certo? E do concurso de crimes. Só faltarão esses 2 tópicos para a gente aplicar a nossa prova. Eu acho que eu vou fazer um trabalho com esses 3 primeiros tópicos, trabalho de revisão, sobre as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direitos e a pena pecuniária, certo? Após a próxima aula. E nós iremos, vejam só, senhoras e senhores, nos utilizarmos de todos os 5 tópicos quando da nossa prova objetiva da primeira unidade a ser realizada após o período do carnaval. Falando em carnaval, infelizmente esse ano nós não teremos carnaval, pelo menos as pessoas sensatas não brincarão carnaval, né? As pessoas sensatas e com o mínimo de sensibilidade não brincarão carnaval. De que pular carnaval numa circunstância dessas é frevar, sambar, pular em cima de centenas de milhares de cadáveres. A gente deve ter consciência realmente, em que pese a gente gostar de carnaval, em que pese Caicó ser uma cidade carnavalesca, o Seridó ser uma região que respira carnaval essa época do ano, a gente deve ter realmente consciência, certo? Será realizado após o feriado do carnaval, carnaval que baita crítica social, obrigado, Wesley. É necessário, amigo, necessário mais do que nunca. Gente, em que pese não ter carnaval, o ponto facultativo do carnaval na UFRN, até segunda ordem permanece. Eu acho que foi o amigo Manuel Matias, não foi, Manuel? Que me questionou se ia ter aula durante o carnaval ou não, certo? Haja vista que na segunda e na quarta-feira nós temos aulas da disciplina penal 2. Eu respondi que até agora a universidade não deliberou em sentido contrário. Se houver alguma deliberação, eu informarei os senhores e as senhoras através do SIGA e dos demais meios de comunicação, certo? Ou seja, aparentemente não vai ter aula no feriado do carnaval. Se tiver, melhor, porque aí pelo menos a gente vê mais conteúdo. Eu acho que eu vou fazer uma prova dissertativa, consistente num questionário, num trabalho, para ser feito durante o feriado do carnaval, certo? E a prova objetiva, respondendo aqui ao questionário da amiga Letícia Andriele, será feita, sim, minha cara Letícia, através, que pergunta aqui pelo chat, através de questionário a ser postado no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o nosso querido SIGA, certo? Eu vou postar no SIGA a prova objetiva que corresponderá à metade da nota da nossa primeira unidade. A outra metade será uma prova dissertativa consistente num questionário a ser respondido pelo pessoal, pela turma, não sei ainda se em grupo ou se individual, certo? Mas a gente combina isso até a próxima semana. Aliás, até a próxima semana não, porque o período do carnaval já está aí. Essa semana eu divulgo o questionário e divulgo se vai ser em grupo ou se vai ser... Por nada, Letícia. Letícia aqui agradecendo no chat. Se o questionário vai ser individual, vai ser em grupo, certo? A nossa avaliação subjetiva. A avaliação objetiva vai ser individual, a ser realizada através de questionário de múltipla escolha postado no nosso SIGA, certo, gente? Eu gostaria de me despedir de todos e de todas, agradecendo enormemente a atenção das senhoras e dos senhores que ficaram conosco até esse momento, até as 10h22 da noite, dessa segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021. Agradecer também aos amigos internautas, essa aula está sendo gravada,
ela não está sendo postada através de live no Facebook, mas vou postar ainda hoje à noite, tanto no Face quanto no meu canal no YouTube, certo? Agradecer a vocês que nos acompanham e despedindo, deixando os meus desejos de uma ótima e abençoada noite e de uma magnífica semana de estudos e trabalho a todos e a todas vocês. Uma boa noite e uma excelente semana, meus amigos e minhas amigas. Boa noite, professor. Boa noite, Wesley. Boa noite, professor. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.